época de carnaval, os casos de importunação sexual aumentam bastante, né? E para falar sobre este assunto, hoje eu vou receber aqui a nossa advogada, a Naiane Ramalho. Ela vai tirar todas as nossas dúvidas. Se você estiver aí do outro ladinho, tiver dúvidas, também pode mandar através do nosso WhatsApp sua pergunta, tá, gente? Pode ser através de áudio, como também pode ser através de mensagem, tá bom? Fiquem à vontade. Tudo bom, doutora Naiane? Seja bem-vinda. Como vai? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa importunação sexual. Explica para quem está em casa. Tem gente que às vezes não entende, não sabe diferenciar as coisas também. Bom, infelizmente, todo ano, nessa época do carnaval, a gente precisa sempre estar trazendo de novo esse tema, né, para o debate. A importunação sexual, ela vai ser sempre aquela tentativa, aquele ato de puxar um cabelo, passar a mão, roubar o beijo. Então, todas as vezes que são praticados esses atos, a gente pode ter a configuração da importunação sexual. É importante saber que, se tratando de uma situação com menores de 14 anos, aí a gente já parte para um outro tipo de crime, né, que seria o crime de estupro. Nessa época do carnaval, a gente precisa estar sempre muito atento. Primeiro porque a roupa de ninguém jamais é um convite para que seja feito qualquer tipo de atitude dessa natureza. Exato. O não, depois do não, eu gosto de dizer que depois do não tudo é crime. Porque nós temos o direito de decidir se queremos ou não dar um beijo, um abraço, receber um carinho. Então é muito importante que a gente tenha atenção a isso. Infelizmente, nós mulheres também somos as maiores vítimas desse tipo de crime, né? Inclusive, essa semana a gente viu um vídeo do motoqueiro que até chegou a cair porque passou e alisou uma moça que estava caminhando pela calçada. E no carnaval, infelizmente, essas práticas são rotineiras. E por que isso acontece? Infelizmente, ainda por conta dessa composição machista que a gente ainda tem no nosso mundo, né? Então a gente precisa ir aos poucos mudando essas concepções e o mais importante, denunciando. É verdade. Agora sim, o que fazer? Caso alguém, né, veja essa importunação, veja isso acontecendo, né? Ou, digamos que ela possa ser vítima, o que é que ela pode estar fazendo nesse momento? Sempre a denúncia precisa ser feita. Precisa ser feita a denúncia, né? A denúncia é até um ato de cidadania. Por quê? Tanto para a vítima, como para quem vê esse tipo de situação acontecendo. Nós temos delegacia, se for o caso de uma mulher, a delegacia da mulher, né? A gente pode falar com a guarda municipal, principalmente nessas épocas de folia de rua, que terão os agentes da polícia em campo. A gente não pode deixar de denunciar. É muito importante. Tanto a denúncia feita diretamente pela vítima, como por quem presencia esse tipo de situação. A gente não pode se calar. É muito importante fazer a denúncia, até para que a gente, vamos dizer assim, desacostume, desnaturalize esse tipo de conduta, que não pode ser... A gente não pode mais tolerar isso. É verdade. Existe uma diferença entre o estupro, a importunação sexual, né, assédio? Tem uma diferença entre esses? Você falou que depois de quê? Do não. Do não, né? Tudo é crime. Tudo é crime, só que com 14 anos em diante, isso já para baixo, né? Isso caracteriza tipo estupro, né? Isso. Mas aí, qual a diferença dessas três? Tipo assédio, como é que é? O assédio, estupro, a importunação? Para nós, existe uma diferença? Existe técnica. Para nós, enquanto cidadãos, né, a gente não precisa entender tecnicamente os termos do direito, mas a gente comumente fala de assédio, né? Que um beijo roubado, um puxão de cabelo, uma passada de mão, por exemplo, fui assediada. Mas a legislação traz diferenciação para essas condutas, justamente porque as penas são diferentes para cada uma dessas condutas. O assédio sexual, ele é cometido, via de regra, no ambiente de trabalho. É onde, normalmente, o superior hierárquico tenta obter a vantagem sexual, fazendo algum tipo de chantagem no ambiente de trabalho. Certo. A importunação sexual, que é muito comum, infelizmente, embora as denúncias não sejam ainda tão comuns, transporte coletivo, carnaval,
nós tivemos aqui no nosso estado, caso em biblioteca. Então, assim, pode acontecer em qualquer lugar. Certo. E o estupro é quando há o emprego da violência, da ameaça. É como se fosse piorando a situação, vamos dizer assim, do ato, né? E também as penas vão depender das consequências. No caso da importunação sexual, por exemplo, que dá cadeia, né? A pena é de 1 a 5 anos. Certo. O assédio sexual tem uma pena mais branda, assim, é de 1 a 2 anos. E tem também a questão do estupro, que pode ser de 8 até 30 anos, dependendo das consequências desse crime. Por que quando eu falei que quando a importunação, vamos dizer assim, o assédio, né, no popular, é contra um menor de 14 anos, é considerado estupro? Porque para nossa legislação, o menor de 14 anos, ele é considerado vulnerável. Então, qualquer violência sexual contra um menor de 14 anos precisa ser considerado como estupro de vulnerável. Não precisa necessariamente chegar às vias de fato, a concretização de um ato sexual, por exemplo. Mas a passada de mão, roubar um beijo ou se masturbar, por exemplo, na frente de outra pessoa, como já aconteceu nos coletivos. Foi demais, quando, inclusive, né? a lei Se encostando ali, de repente, né, gente? Inclusive, a lei de importunação sexual surgiu justamente de uma repercussão muito triste que nós tivemos de um homem que estava num transporte coletivo lá a lei surgiu em 2018. E ele simplesmente ejaculou no pescoço de uma mulher. Então, todas essas aberrações, vamos dizer assim, precisam ser denunciadas. E nós, enquanto sociedade, devemos apoiar as vítimas e estar ali também atentos a tudo para que a gente também possa fazer a denúncia. Não só, mas ela usou a roupa tal, não importa, nada disso é um convite. Ok. Você falou agora do ônibus, gente, me veio uma pauta aqui, né, na cabeça sobre a questão da ejaculação precoce, que existe realmente também nessa questão, não defendendo a pessoa, mas existem homens que têm ejaculação precoce que não podem nem chegar perto, nem né, que já às vezes sabe como é que é, né? Enfim, mas não estou defendendo a pessoa que estava no ônibus, enfim, pode sim que ele possa até ter esse problema, como também não, tá? Mas isso não justifica que a pessoa fizesse esse ato, tá, gente? Então, só para deixar bem claro que existe homens que têm ejaculação precoce e que, infelizmente, às vezes tem sua esposa ou às vezes não consegue um relacionamento por conta desse problema também de saúde, que eu até digo para vocês, homens, né, se cuidarem, procurar uma terapia, procurar um médico, né, para que vocês possam tratar de vocês dessa questão da saúde também, tá, gente? Para não estar cometendo crime. Imagina, né? Às vezes acontece um negócio, um fato, sei lá, em algum canto e olha só, né? O que pode acontecer de pior, não é verdade? No caso, esse caso específico, ele havia se masturbado dentro do ônibus. Pois é, você né? falou. Assim, então... Eu vi, repercutiu. Isso aí é inadmissível. Exato, exatamente. Foi só para colocar em pauta isso, porque às vezes acontece também de homens ter esse problema, infelizmente, né? Vamos lá, a gente tem aqui, uma dúvida? Não sei se é dúvida ou se é pergunta, bora ver aqui. Opinião. Sou contra a violência contra as mulheres, mas às vezes penso que essa lei Maria da Penha não funciona. Essa é a opinião dela, né? Você acha que funciona essa lei Maria da Penha? Eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito enquanto sociedade. Primeiro, para a gente entender que a lei penal, como um todo, ela não é feita para prevenir. Ela é feita para a consequência, depois que já aconteceu, né? Nós, enquanto sociedade, enquanto mulheres, nós precisamos tomar consciência de impor os nossos limites, né? De criar uma rede de apoio, nem sempre é possível, a gente sabe disso. A gente ainda precisa caminhar muito para que a lei não precise ser aplicada, na verdade. Mas eu acredito, e os números mostram, que ela ajuda a salvar muitas vidas dia após dia. Então, pode não trazer o efeito imediato que a gente gostaria, que só vai acontecer quando a sociedade tiver amadurecido para, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, se denuncia, sim. Eu também acho, sim, sempre achei, gente. Sempre achei. Negócio de, não mete a colher. Mete sim.
mete sim, porque às vezes acontece um problema, você pode estar ajudando. Você pode estar ajudando essa pessoa, você pode estar salvando a vida dessa pessoa. Então, eu acho que mete sim, mete até mais do que a colher. Não é não, doutora? Mas olha só, gente, a Secretaria de Políticas Públicas, a secretária, de Políticas Públicas, né, para as mulheres de João Pessoa, ela faz um apelo aqui para que o crime de importunação sexual seja combatido e denunciado em todas as épocas do ano, principalmente agora no Carnaval. Vamos ver o que é que ela diz. Solta aí. Estamos aí alertando, né, as mulheres nesse período. Claro que a gente faz isso todos os dias, porque são políticas públicas essenciais no combate à violência e à importunação sexual. Mas está chegando o Carnaval e estamos alertando as mulheres a denunciar qualquer tipo de abuso contra a importunação sexual, especialmente também na questão do combate às drogas, o combate à violência e o combate às drogas. Porque os dados da maternidade Cândida Vargas diz que em 2022, diante de todos os atendimentos, 29% de violência física e 48,8% violência sexual. Então, são mulheres abusadas, mulheres estupradas. E elas alegam em depoimento que é através do Boa Noite Cinderela. Então, isso tem acontecido nos finais de semana, geralmente, e a incidência está muito grande nesse tipo de violência. Então, assim, a gente alerta as mulheres a denunciar, é ligar o 190 imediatamente, 197 Polícia Civil e o 180 que é nacional. É para coibir mesmo o abuso e intolerância sexual agora no período de Carnaval. Naturalmente, todos os dias, mas esse período de Carnaval nós temos que fazer esse alerta. Então, o Folia de Rua que está em parceria conosco, dando esse alerta também, e a gente vai estar aí fiscalizando o tempo todo. As forças de segurança e todos os órgãos competentes estarão em alerta. E a imprensa, principalmente, junto conosco, é essencial, porque estamos em todos os lugares. Nesse momento, chegamos nas residências das pessoas, é o acesso que as pessoas têm à informação. Isso é muito importante, esse apoio da imprensa, para que a gente possa realizar o nosso trabalho. Então, você já sabe onde denunciar, né? Façam sua denúncia, caso aconteça com vocês. É importante denunciar, né? Para que também a pessoa entenda, né? Que você tem valor, né? A mulher tem valor, os homens também têm, mas as mulheres têm muito valor, né? Então, nós não somos objetos, né? Para vocês estarem fazendo o que querem, né? Tocando, fazendo o que quer. Não é assim, não. Quando a pessoa diz não, é não, gente. Tem que entender que não é não. É bom que você entenda mesmo, porque tem lei. Tem lei, pode dar cadeia, pode dar tudo, né? Então, denunciar é importante demais, né? Como ela falou aí. Muito importante. Eu digo que é essencial. A denúncia é essencial para que a gente possa, em breve, no futuro breve, a gente não precisar estar voltando aqui sempre nessa época do Carnaval para tratar desse assunto, né? É verdade. O corpo do outro não lhe pertence. Né? É verdade. Não é não. A gente sabe que tem o assédio, tem tudo, como você explicou aí. Às vezes, muita gente deixa de denunciar com medo, por exemplo, o assédio dentro da empresa. Eu não posso perder meu emprego, né? Então, às vezes, se sujeita a aceitar isso, né? Para não perder o emprego, porque a situação às vezes está um pouco difícil, né? E assim vai, né? Tem gente que às vezes fica caladinha ali, com medo. Tem gente que tem medo também, né? De fazer a denúncia e acontecer alguma coisa e a pessoa fazer alguma coisa com ela. Acontece muito. Não tem muito isso, né? Então, é muito importante que a gente também tenha essa sensibilidade de entender que a vítima muitas vezes suporta aquela situação por não ter possibilidade de mudar. É muito fácil para quem está de fora dizer, mas aguenta isso porque quer, né? E não é bem assim, né? O contexto é muito mais complexo de compreender. Muita gente é abusada, porque também existem pessoas que mesmo casadas, né? Que eu já escutei relato de uma pessoa que disse, meu marido me estuprou. Aí eu fazia, como assim, gente? Meu marido me estuprou. E não é marido, né? Na minha cabeça, dizer, não, como assim, gente? Como é que um marido estupra a mulher, a esposa? Mas existe, né? Existe. Que às vezes você não quer de jeito nenhum. E ele força, ele pega você à força, né? Existe. Isso é estupro, né? É sim. E aí foi que eu vim entender, assim, entendi agora, né? A questão de estupro, porque entre um relacionamento. Então, também pode acontecer, infelizmente, né? Não, mesmo com um relacionamento, isso não impede que a pessoa seja vítima de estupro. E de novo, assim, pode acontecer também com um homem, mas normalmente essas situações
a grande maioria das mulher, vítimas são mulheres, né? Aham. Então, seja num relacionamento conjugal ou não, é necessário respeitar o limite do outro. E às vezes a mulher não quer. Gente, às vezes a pessoa não tá afim, não tá com vontade, não quer de jeito nenhum. Então, tem que respeitar aquele momento. Não quero. Hoje não tô afim. Tem tantas que falam assim, eu tô com dor de cabeça. Dor de cabeça é o escape, né? O povo já fala isso, mas às vezes é verdade, né, gente? Então, não quer. E aí o cara insiste, quer pegar a força, quer fazer alguma coisa à força. E aí isso se caracteriza estupro, né? Agora, por favor, né, minha gente? Esse negócio não é sempre que vai ser, eu acho que nem sempre, né, gente? Também tem que ponderar um pouquinho. Ponderar um pouquinho, claro, para poder também você não já chegar e dizer pro seu marido, olha, você tá me estuprando. Olha, pelo amor de Deus, não falei nada disso, viu? É só se realmente for um caso muito extremo, assim, de violência mesmo, porque às vezes se torna uma violência, né? Isso. E é até importante, nesse momento do carnaval, quando a gente fala de denúncia, muita gente pode estar se perguntando, eu vou denunciar, mas o que eu preciso fazer, né? Se você puder, né? A palavra da vítima já tem um peso muito relevante, mas se tiver como apresentar provas, seja um vídeo, hoje todo mundo está com o celular na mão, se tiver num ônibus, por exemplo, fala com o motorista, eles já têm uma orientação para tomar as providências, né? De já direcionar para a polícia e tudo mais. Então, as provas são muito importantes. Ou testemunhas que viram aquela situação. Então, vai ajudar a comprovar que, de fato, aconteceu aquilo, né? E que o agressor seja punido, né? Então, eu acho que o alerta mais importante que a gente precisa fazer nessa época é fiquem atentos, respeitem o outro, não é não, né? E denunciem. Seja você vítima ou testemunha de uma situação como essa, de um crime, né? Porque é um crime. É importante. Faça a denúncia. Muito bom. Vamos lá, tem mais uma opinião aqui. Nós, mulheres, precisamos curtir o carnaval, ter medo do que pode acontecer. Com certeza, né, gente? Todo mundo tem o direito de curtir, de boa, né? Ninguém tem, né? A gente tem direito, gente, de curtir, de chegar, de cair na avenida, de botar a roupa que a gente quiser. E ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Eu acho isso, né? Porque tem gente que, como é que a pessoa bota uma roupa assim? Como é que a pessoa bota uma roupa assada? Gente, ela vai como quiser, até nua. Tem gente que vai até nua, viu? Hoje de manhã eu abri o celular, a primeira coisa que eu vi foi uma mulher nua em cima da garupa com um homem passeando ali na BR-230, né? Acho que foi de Cacau. Gente, eu sou engraçado, mas o povo é tudo doido, né? Tem gente que é doido mesmo. E faz, não tá nem aí, enfim, né? Vai, meu Deus, a roupa céu, não vai, é um né? convite, né? Vai, né? Ela queria, eu acho que deve ter sido um desejo, de repente, né? E quem é que tem nada a ver? Ninguém. Ela quer sair numa saia, fazer o quê? Não é verdade? É verdade. Minha amiga, obrigada por você ter vindo aqui, né, participar do nosso programa. Volte mais vezes, tá bom? Foi um Obrigada prazer. mesmo. Olha aí, vamos a um pequeno intervalo. Eu volto já, não sai daí não, gente.